Eu dou aula há muitos anos. Só no Bloomfield College eu já tenho 23 anos de magistério. E uma das vantagens de ser professora universitária é que, além dos cursos para os quais nós somos contratadas, a dar, a gente tem a liberdade de criar, a liberdade, a autonomia de criar outros cursos. E em 2008, no fim do segundo semestre, né, porque aqui o ano letivo começa no ano anterior, então, em meados do começo de 2008, por aí, 2008, maio, por aí, me ocorreu que talvez meus alunos não tivessem a dimensão da importância da candidatura do Obama à presidência dos Estados Unidos. Em 2008 foi quando ele foi eleito pela primeira vez. E me ocorreu que, assim, pelo que a gente conversava, tudo, conhecimento de história dos negros nos Estados Unidos, história dos Estados Unidos em geral, que eles não tinham essa consciência. Então, eu resolvi criar um curso em que a gente lesse autores afro-americanos discutindo a condição social do negro no fim do século XIX, começo do século XX. Então, e por que esse período? Porque a escravidão foi finalmente abolida nos Estados Unidos em 1865, né, com o fim da Guerra de Secessão, e durante mais ou menos 12 anos houve aquele período que eles chamaram de reconstrução, em que os negros podiam votar, os negros se tornaram realmente cidadãos americanos. Mas depois desses 12 anos, o governo federal sai do Sul e diz, não, já missão cumprida, e aí, aos poucos, os estados sulistas foram implementando leis que diminuíram em muitos direitos civis dos negros, a começar pelo direito de voto, né, que é super importante. Então, só em 1965, como eu já falei em outros vídeos, os negros, que o presidente Johnson assinou um decreto pelo voto dos negros em todo o território nacional. Então, nesse curso, nós começamos lendo a autobiografia do Frederick Douglass. Por quê? Porque ele foi um tremendo abolicionista. Ele foi escravizado e ele foge, ele se torna abolicionista. Ele era um eloquente orador e também escrevia muito bem, e aí o movimento abolicionista o convidou a ser porta-voz. Então a gente lê a autobiografia dele, ele falando da situação na fazenda, como os escravizados eram maltratados, mas ele também tem, no fim da autobiografia dele, tem trechos de discursos dele, por exemplo, o que é o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, para os negros, se eles continuam sem a independência deles. Como é cruel que os senhores de escravos se dizem cristãos, passam os domingos na igreja e depois voltam para as suas fazendas e batem, esfolam, estupram, matam seus escravos. Que cristianismo é esse? O que isso tem a ver com Jesus? Então, nós começamos com esse texto, depois nós passamos para uma outra autobiografia, também de um ex-escravo, Booker T. Washington, que também é muito importante, porque ele foi o fundador do Instituto Tuskegee, que hoje em dia é uma universidade, mas ele tinha essa ideia de que a inserção do negro na sociedade deveria ser aos poucos, que os negros não deveriam ter o direito de voto, porque a maioria deles era analfabeta, eles não iam saber votar. Então, ele fala toda, né, a autobiografia dele, como ele sai daquela situação de escravidão e se torna cidadão, etc. Mas o interessante da biografia dele, além disso, é que ele entra em conflito com o Du Bois,
que é quem nós lemos em seguida. O Du Bois, que já falei muitas vezes nos meus vídeos, foi aquele que escreveu, né, The Souls of Black Folk. Então, a gente lê esse livro, é um livro difícil de ensaios. Ele era muito erudito, então tem palavras em tudo quanto é língua, em latim, em grego, em alemão, em francês. E ele discorda diametralmente do Washington. Ele fala, não, o negro tem que ter direito de voto, sim, direito de voto agora, porque nós somos donos das nossas vidas, mas nós precisamos criar uma vanguarda dos 10%, os 10% talentosos. Embora a maioria dos negros fosse analfabeta, tivesse poucos estudos naquela época, tinha, segundo o Du Bois, 10% deles que deveriam assumir a liderança do grupo e levá-los a uma condição social melhor, né? E depois do Du Bois a gente passa Du Bois já é comecinho, finzinho do século XIX, comecinho do século XX, e aí depois nós lemos os artigos da Ida B. Wells Barnett, que foi uma jornalista, filha de escravos, que era professora. Ela alfabetizou os pais, e os pais morreram muito cedo, e ela era a filha mais velha, criou os irmãos e trabalhava como professora, mas ela tinha esses amigos que estavam se dando bem economicamente. Eles montaram uma loja, uma venda, em frente a uma loja de um branco. E aí eles estavam prosperando. E o dono da loja, o dono branco, foi e linchou-os. E ela era muito amiga deles, ela era madrinha do filho de um deles. Então, aquilo a chocou e mudou o curso da vida dela, porque aí a partir dali, ela passou a relatar os casos de linchamento. No caso desses amigos dela, eles não tinham nem 30 anos. Até os olhos deles foram arrancados. Então, essa parte do curso é particularmente difícil porque ela descreve quem eram as pessoas que foram linchadas, quem estava lá, como é que foi. Porque o linchamento é um ritual, né? E ela começava os artigos dizendo: eles dizem que não houve linchamento, mas ontem, às tantas horas, no lugar tal, 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 essa pessoa foi linchada. E ela publicava isso nos jornais, e ela ficou tão conhecida que ela era do Tennessee. Ela foi convidada a sair do estado, ou ela poderia encontrar a mesma sorte, ser linchada ela mesma. Ela ficou décadas sem voltar, né? Ela foi para o meio oeste, foi para Chicago. E então esse curso para mim é muito importante, porque mostra a luta que foi, né, que de uma certa forma continua sendo, para os negros serem aceitos plenamente na sociedade dos Estados Unidos, mas também porque psicologicamente, emocionalmente é muito difícil, né, ler sobre escravidão, ler sobre as atrocidades. O Frederick Douglass conta o caso de um escravo que estava com fome, e ele tirou uma fruta de uma árvore, e ele morreu por causa disso. O feitor o matou porque ele tirou uma fruta, que essa fruta não é sua, você não tem esse direito. E até chegar aos linchos, passando pelo Du Bois. Uma vez ele estava indo para casa, saindo da universidade em Atlanta, e ele viu esses pedaços de carne pendurados. E ele passou assim, viu, e achou que fosse um açougue, que fosse uma carne, né, à venda. Não, eram pedaços de um homem que tinha sido linchado. E ele fica enlouquecido. Ele vai para casa, ele senta e ele escreve sobre linchamento. Então, a gente lê sobre isso, o caso, as emoções e também a situação depois com a Ida B. Wells também contando com requintes de detalhes. É muito difícil. Eu não posso dar esse curso
regularmente, porque é muito puxado. Mas eu acho um curso necessário.